jornalismo faz parte da vida do nosso entrevistado desde a infância. Através do pai, que também era jornalista, Paulo Henrique Amorim se aproximou do universo das notícias. Com 73 anos, o apresentador de TV e blogueiro faz de tudo para acompanhar as novas tecnologias e as tendências da profissão. Ele já trabalhou em diversas publicações impressas, canais de televisão e atualmente é um dos nomes mais populares da blogosfera. O jornalista também passou boa parte da sua carreira no exterior, atuando como correspondente internacional. O Entre um Café, uma Prosa de hoje tem o prazer de receber Paulo Henrique Amorim. Muito obrigado, é um grande prazer. Paulo, queria começar perguntando, na sua opinião, qual é o maior desafio do profissional jornalista atualmente? Eu diria que são dois desafios. O primeiro é se adaptar o mais rápido possível a novas plataformas digitais, é conseguir continuar a ser jornalista e repórter, tanto na TV quanto no jornal e também nesses novos instrumentos que a internet propicia e, sobretudo, depois que se difundir de maneira maciça a internet em banda larga no país. E o segundo maior desafio, na minha opinião, é evitar uma desgraça, uma praga que contaminou o jornalismo brasileiro nos últimos tempos, que é essa mistura promíscua e viciada e criminosa entre a opinião e o fato. Os jornalistas hoje no Brasil dão mais opinião do que noticiam, ou noticiam com um viés opinativo. E isso é uma moléstia que contaminou o Brasil inteiro e o desafio do jovem profissional hoje é evitar se contaminar com essa moléstia. Durante esses 50 anos de carreira, você cobriu eventos de muita repercussão. Qual reportagem te marcou mais e por quê? A reportagem que me marcou mais foi uma que eu fiz para o Globo Repórter na cobertura da Guerra Civil de Ruanda. Um país de 7 milhões de habitantes, em que morreu 1 milhão. Morreram 1 milhão de pessoas numa guerra civil brutal e eu tive a possibilidade de acompanhar esse genocídio desde as suas fases iniciais. Então foi uma reportagem que me marcou muito, deu um Globo Repórter inteiro e não há repórter ou jornalista que tenha vivido isso, que não tenha se marcado profundamente. Você foi um dos primeiros jornalistas que experimentaram o universo da web ainda no final da década de 90. Você acha que a internet vai substituir os meios de comunicações tradicionais? Não vai substituir, vai conviver, vai ter uma participação cada vez maior, tanto no mundo da publicidade quanto na audiência. Cada vez mais as pessoas vão se formar através da internet e cada vez mais vai haver publicidade na internet, tirando publicidade dos veículos tradicionais. A própria TV aberta vai ser vítima desse processo. Mas não vai haver o fim, nada vai acabar propriamente, vai haver uma metamorfose, uma mudança desses veículos tradicionais, uma mudança provocada pela internet. Vão todos conviver, é possível que o jornal impresso morra e não vai fazer falta nenhuma, porque o jornal impresso que se publica hoje no Brasil e o lixo é uma coisa muito parecida, né? E eu estou me referindo, é claro, estou me referindo ao Estado, estou me referindo à Folha, estou me referindo ao Globo. Não conheço os jornais impressos aqui da Bahia para falar com autoridade, mas de qualquer maneira é possível que alguns veículos desapareçam. Aquela revista que eu chamo de detrito sólido de maré baixa, né? Também é possível que ela desapareça. Agora, de qualquer forma, vai haver uma convivência, uma coabitação e uma participação cada vez maior dos veículos na internet. E quais são as vantagens e desvantagens de fazer jornalismo na internet? A desvantagem é porque a internet é uma arena, é uma praça anárquica, com uma convivência gritante, escandalosa, em que todo mundo berra,
não é? É uma gritaria infernal e leva tempo até que o leitor, o navegador, faça o seu elenco, não é? De prioridades. Eu vou visitar esse, não vou visitar aquele, vou visitar esse, não vou visitar aquele. Até que ele forme esse quadro, faça essa vitrine, né? Leva algum tempo. E para você sobreviver na internet, é indispensável também que você use uma linguagem muito dura, muito forte, muito afiada. E é por isso que o meu site se chama Conversa Afiada. E como surgiu essa tua afinidade com economia e política? Bom, política porque essa é uma vocação natural. Eu sempre me interessei por política. Eu sou filho de um jornalista baiano, nascido na metrópole de Baixa Grande. Meu pai saiu de Baixa Grande, foi trabalhar na zona do Cacau, na Bahia, depois foi sentar praça no Rio e, como autodidata, e porque ele escrevia muito bem, ele se tornou jornalista. E eu fui criado não só como jornalista, mas também com interesse pela política, porque meu pai tinha um grande interesse pela política. E assim foi que eu, desde sempre, me interessei pela política. E o interesse pela economia foi uma circunstância da minha carreira, porque eu comecei a trabalhar em jornalismo numa época em que havia uma demanda, uma procura muito grande por jornalistas de economia. Não nos esqueçamos que foi uma época em que o Brasil primeiro viveu um milagre econômico, depois o Brasil quebrou, teve uma década perdida por causa da falência e a concordata da dívida externa, depois teve um período de hiperinflação. Então havia uma preocupação muito grande com as questões econômicas e eu fui fazer jornalismo de economia por uma digamos assim, para sustentar a família. Acabei me familiarizando com as palavras, as siglas, os conceitos. Procurei ler muito Keynes e muitos keynesianos, por exemplo. Aqui no Brasil eu me instruí muito com Celso Furtado e por aí foi, até que eu me tornei um jornalista de economia por acaso. Não é necessariamente a minha vocação, mas acabou sendo um meio de vida. No seu último livro, você mostra os bastidores do jornalismo e do poder aqui no Brasil, fazendo um apanhado desde o período do governo Vargas até hoje. Como é que funciona esse quarto poder e mudou alguma coisa na relação entre a imprensa e a política? Na verdade, o meu amigo Emir Sader diz que o livro O Quarto Poder é o quarto do poder. Porque eu fui fazendo com que o meu testemunho pessoal, expresso nas minhas anotações de repórter, ficassem encravados numa narrativa que eu construí sobre a história da televisão comercial brasileira. E o que eu posso te dizer para responder a sua pergunta é que a situação piorou, porque aumentou o poder da imprensa sobre o processo político brasileiro. Hoje você pode dizer que o partido de oposição é o que eu chamo no meu blog do PIG, o Partido da Imprensa Golpista. O Globo e as suas ramificações, o Detrito Sólido de Maré Baixa, o Estadão e a Folha. Eu digo que o Estadão vive em estado comatoso, porque ele só não quebra porque os bancos credores não executam o que ele deve, e a Folha, que eu chamo de Féulia. Féulia vem de fel. Fel é o produto da bilis. É um jornal que não tem compromisso com o Brasil, é um jornal do novo dinheiro, dos novos ricos de São Paulo, que estão virtualmente quebrados, porque a Folha não tem futuro. A Folha é sustentada pelo portal UOL, pela empresa UOL, que é uma empresa de soluções de tecnologia e que compete com a IBM. Portanto, ela tem um futuro de curto alcance. Esses produtos, que eu chamo de PIG, hoje têm muito mais poder do que tiveram no passado. E eles hoje são a oposição, porque a oposição terceirizou-se no PIG. O
partido de oposição no Brasil é essa imprensa. E essa imprensa é golpista. Para finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para os jovens jornalistas. O recado que eu gostaria de enviar aos jovens jornalistas é que lessem Castro Alves, especialmente o Livro e América, e Machado de Assis. É mais importante ler Castro Alves e Machado de Assis do que todos os cursos de jornalismo. Paulo, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.